Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Kaique, herdeiro bilionário e viúvo há 5 anos, vivia em sua imensa mansão com seu único filho, Lorenzo, de 19 anos. Após a morte da esposa, ele se fechou em sua dor, se dedicando apenas aos negócios, enquanto Lorenzo crescia carregando o peso de uma relação fria e distante com o pai. Há poucos meses, Rafaela, uma mãe solteira e batalhadora, foi contratada como empregada doméstica na mansão. Observadora, Rafaela logo percebeu o ambiente carregado, discussões frequentes entre pai e filho, olhares de desprezo de Lorenzo e o silêncio melancólico de Kaique preenchiam a casa. Apesar de ser discreta, Rafaela sentia que algo muito maior estava acontecendo ali. Um dia, enquanto limpava a sala de jantar, Rafaela ouviu Lorenzo murmurando palavras duras sobre o pai ao telefone. Intrigada, ela começou a notar detalhes inquietantes, olhares furtivos de Lorenzo, conversas baixas e encontros suspeitos. Certo dia, enquanto limpava o quarto de Lorenzo, Rafaela notou o computador dele aberto, exibindo mensagens no WhatsApp. As conversas eram chocantes. Lorenzo detalhava um plano para se livrar do pai usando veneno, descrevendo até o momento exato em que agiria. Ele planejava colocar o veneno no vinho preferido de Kaique durante um jantar. Nas mensagens, Lorenzo falava com um amigo sobre como finalmente ficaria livre e assumiria toda a fortuna da família. Rafaela ficou em estado de choque ao ler aquilo, e suas mãos tremeram enquanto tirava fotos das mensagens como prova. Assustada, Rafaela sabia que precisava agir com cautela. Ela saiu do escritório com o coração disparado, tentando manter a calma. Suas opções eram limitadas. Se contasse a Kaique, ele poderia não acreditar. Se enfrentasse Lorenzo, poderia colocar sua própria vida em risco. Mesmo assim, Rafaela tomou a decisão de não fugir. Ela sabia que, de alguma forma, precisava proteger Kaique daquele plano cruel. O medo era real, mas seu senso de justiça era mais forte. Rafaela sentia o peso da responsabilidade em suas mãos. Ela precisava alertar Kaique sobre o que descobriu, mas sabia que não seria fácil convencer ele. Kaique estava tão absorvido por sua rotina de trabalho e pela tensão familiar que parecia alheio a qualquer perigo. Rafaela decidiu abordar ele com cuidado, escolhendo o momento em que Lorenzo não estivesse por perto. Com a voz firme, ela explicou o que viu no computador e mostrou as mensagens que capturou. Porém, para sua decepção, Kaique não acreditou imediatamente e reagiu com irritação, achando que Rafaela estava exagerando ou se intrometendo onde não devia. Mesmo com a rejeição inicial, Rafaela não desistiu. Ela sabia que o tempo era curto e que Lorenzo poderia agir a qualquer momento. Decidiu ficar ainda mais atenta aos passos do jovem, registrando mentalmente qualquer comportamento estranho. Durante as refeições, notou como Lorenzo observava o pai com um olhar frio, quase calculista. Rafaela sentiu a urgência de impedir o plano antes que fosse tarde demais. Na noite seguinte, Lorenzo preparou um jantar especial para o pai, algo completamente fora de sua rotina. Ele estava calmo demais, o que despertou ainda mais a desconfiança de Rafaela. Durante a refeição, Lorenzo insistiu para que Kaique experimentasse um vinho que ele havia escolhido, elogiando exageradamente o mesmo. Rafaela, que servia a mesa, percebeu o nervosismo contido nas mãos de Lorenzo e o olhar insistente em direção ao copo de vinho. Quando Kaique estava prestes a levar o copo à boca, Rafaela, agindo por instinto, deixou cair a bandeja que carregava, causando um estrondo que interrompeu o momento. A confusão gerada permitiu que Rafaela recolhesse o copo rapidamente e jogasse o vinho fora. Kaique, irritado, perguntou o que havia acontecido, mas Rafaela disfarçou dizendo que tropeçou e pediu desculpas. Lorenzo, no entanto, ficou visivelmente furioso, percebendo que seu plano havia sido frustrado. Ele deixou a mesa abruptamente, o que só confirmou as suspeitas de Rafaela. Naquele momento, ela sabia que Lorenzo não desistiria tão fácil e que o perigo continuava rondando a casa. Após o jantar, Rafaela notou que Lorenzo estava mais irritado do que nunca. Ele subiu rapidamente para o quarto, batendo portas e murmurando palavras que ela não conseguiu entender. Decidida a evitar que algo pior acontecesse, Rafaela subiu as escadas silenciosamente para observar os passos do jovem.
Ao passar pelo corredor, ouviu Lorenzo falando ao telefone, visivelmente alterado. Ele dizia frases como: "Preciso de outro plano, Rafaela está atrapalhando tudo, e não posso falhar agora, não depois de chegar tão longe." Rafaela sentiu o sangue gelar, mas conseguiu se afastar sem ser notada. Logo depois, Lorenzo desceu as escadas em direção ao escritório de Kaique, carregando algo no bolso que Rafaela não conseguiu identificar. Ela sabia que não poderia esperar mais e decidiu agir. Rafaela correu para avisar Kaique, que estava em seu escritório revisando documentos. Quando Lorenzo entrou, ela o enfrentou de frente, dizendo que sabia de tudo. Lorenzo perdeu a paciência, acusando Rafaela de se meter onde não era chamada e ameaçando expor segredos que, segundo ele, poderiam arruinar a vida dela. O confronto terminou com Kaique exigindo explicações, mas Lorenzo saiu antes de dizer qualquer coisa, deixando um clima de tensão ainda maior na casa. Lorenzo, tomado pela raiva e pelo desespero, foi até seu quarto e começou a revirar gavetas em busca de algo. Rafaela, que o acompanhava discretamente à distância, viu quando ele pegou uma arma escondida em uma caixa de madeira. Sua respiração ficou pesada, e seus passos apressados ecoaram pelo corredor enquanto ele caminhava em direção ao escritório de Kaique. Rafaela sentiu o coração disparar, mas não podia deixar que algo terrível acontecesse. Decidida, ela seguiu Lorenzo até o escritório, mantendo a calma mesmo diante da crescente tensão. Lorenzo entrou abruptamente, apontando a arma para o pai, enquanto gritava palavras cheias de ódio e ressentimento. Ele acusava Kaique de ser egoísta, de nunca ter dado espaço para ele viver sua própria vida, e de fazer tudo girar em torno do dinheiro e do controle. Rafaela, percebendo que a situação estava fora de controle, deu um passo corajoso e se colocou entre Lorenzo e Kaique. Com uma mistura de apelo emocional e coragem, tentou convencer Lorenzo a largar a arma. Lorenzo, ainda em surto, puxou o gatilho, mas Rafaela conseguiu segurar seu braço, desviando o tiro para o teto. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, quebrado apenas pelos gritos de Kaique, que chamava pela polícia. Com o tiro disparado para o teto, Lorenzo perdeu o controle e começou a gritar, acusando Kaique de ser o culpado por tudo o que ele havia se tornado. Ele dizia que sempre viveu à sombra de um pai frio e obcecado pelo trabalho, que nunca o valorizou como filho. Rafaela, ainda tremendo, conseguiu manter a calma enquanto Kaique ligava para a polícia. Lorenzo, ao perceber que não havia mais saída, tentou fugir, mas foi detido por Kaique e Rafaela antes de sair da sala. Pouco tempo depois, os policiais chegaram à mansão, encontrando Lorenzo descontrolado e a arma caída no chão. Os policiais algemaram Lorenzo enquanto ele continuava gritando, suas palavras cheias de rancor e mágoa. Kaique observava tudo em silêncio, com o olhar perdido, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. O coração de Rafaela pesava ao ver aquele jovem destruído pelo ódio, mas ela sabia que ele precisava enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto Lorenzo era levado, Kaique desabou em uma poltrona, as lágrimas finalmente vindo à tona. Rafaela permaneceu ao lado dele, compreendendo a dor daquele momento e sentindo que, apesar de tudo, havia conseguido evitar uma tragédia ainda maior. Com Lorenzo preso, a polícia iniciou uma investigação detalhada sobre os eventos na mansão. As provas eram contundentes. As mensagens no computador, o veneno encontrado no quarto de Lorenzo e o relato de Rafaela confirmavam a gravidade do plano. Os investigadores também descobriram que Lorenzo havia comprado a arma ilegalmente semanas antes, reforçando suas intenções perigosas. Kaique foi chamado para prestar depoimento, enfrentando a dor de relatar os detalhes de como seu próprio filho planejou matar. Cada palavra parecia uma punhalada, e o sentimento de culpa o consumia a cada instante. Rafaela também foi ouvida como testemunha-chave e apresentou as provas que havia reunido, incluindo as fotos das mensagens no WhatsApp. Sua coragem foi elogiada pelos policiais, que destacaram o papel decisivo que ela teve em salvar a vida de Kaique. Durante o processo, Rafaela continuou acompanhando de perto a situação, não apenas por responsabilidade, mas por um senso de justiça que a guiava. Enquanto isso, Kaique, devastado, começava a perceber que não poderia mais ignorar os erros que cometeu como pai, mesmo que isso não justificasse as ações de Lorenzo.
Ele sabia que o futuro da família nunca mais seria o mesmo. Após os depoimentos e o andamento da investigação, Kaique retornou à sua agora silenciosa mansão. Sentado no escritório, ele encarava os retratos de família que ainda decoravam as prateleiras. O rosto jovem de Lorenzo nas fotos parecia contrastar com o ódio e o desespero que ele havia demonstrado nos últimos dias. Kaique se culpava por não ter percebido sinais, por ter se dedicado mais ao trabalho do que ao filho após a morte da esposa. A dor de saber que Lorenzo foi capaz de planejar sua morte o consumia, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Rafaela, ao perceber o estado de Kaique, decidiu conversar com ele. Com palavras simples e sinceras, ela lembrou que, apesar de seus erros como pai, o responsável pelos atos de Lorenzo era ele mesmo. Rafaela explicou que havia muitas coisas que Lorenzo escolheu fazer e que Kaique não podia carregar o peso de todas as decisões erradas do filho. Embora as palavras de Rafaela trouxessem algum alívio, Kaique ainda lutava com a ideia de que talvez fosse tarde demais para corrigir os erros do passado. Ele sabia que agora sua prioridade era proteger aqueles ao seu redor e reconstruir o que restava de sua vida. Nos dias seguintes, Kaique pediu para conversar com Rafaela no escritório, longe dos empregados e do ambiente agitado da empresa. Ele queria agradecer pessoalmente pela coragem e dedicação dela, que não apenas salvaram sua vida, mas também trouxeram à tona verdades que ele ignorava. Com a voz carregada de emoção, Kaique admitiu que, sem ela, ele poderia estar morto e que Lorenzo teria levado a família a uma tragédia irreversível. Ele também reconheceu que Rafaela arriscou tudo, mesmo sendo apenas uma empregada recém-chegada à casa. Aquela atitude mudou completamente a visão de Kaique sobre ela. Rafaela ouviu as palavras com humildade. Para ela, salvar Kaique não foi apenas um ato de coragem, mas uma decisão moral. Ela explicou que o fez porque não suportava ver o ódio destruir vidas, especialmente dentro de uma família já tão fragmentada. Impressionado com sua postura firme e ética, Kaique tomou uma decisão: ofereceu a ela um cargo de gerente em sua empresa. Ele sabia que Rafaela era mais do que apenas uma funcionária dedicada. Ela era alguém que podia trazer um novo propósito para os negócios da família. Rafaela ficou surpresa com a proposta de Kaique. O cargo de gerente era muito além do que ela imaginava conquistar na vida, mas ela sabia que tinha capacidade para assumir a responsabilidade. Após uma breve reflexão, aceitou o desafio, determinada a dar o seu melhor. Kaique explicou que confiava nela não apenas por sua coragem, mas também por sua honestidade e determinação, qualidades que ele valorizava profundamente. Com o emprego na empresa, Rafaela finalmente enxergou uma oportunidade de mudar sua vida e oferecer um futuro digno para sua filha, Yara. No primeiro dia na empresa, Rafaela enfrentou olhares curiosos e até desconfiados de outros funcionários. Muitos não entendiam como uma mulher sem experiência no mundo corporativo havia conquistado um cargo tão importante. Mas Rafaela, com sua força de vontade, começou a estudar e aprender rapidamente os processos internos. Ela sabia que precisava provar que estava ali por mérito e não por sorte. Em pouco tempo, sua dedicação chamou atenção, e até mesmo os mais críticos começaram a respeitar ela. Rafaela estava determinada a transformar essa oportunidade em um marco de superação para ela e para sua filha. Rafaela logo se tornou uma peça essencial na empresa. Sua dedicação era evidente em cada projeto que assumia, e sua capacidade de enxergar soluções práticas para problemas antigos impressionava a todos, especialmente Kaique. Ela introduziu ideias inovadoras que modernizaram setores da empresa, aumentando a eficiência e abrindo espaço para novos negócios. O sucesso de Rafaela não apenas beneficiava a empresa, mas também mostrava como seu talento, antes escondido, finalmente recebia o reconhecimento que merecia. Cada conquista era uma prova de sua capacidade e do quanto sua vida havia mudado. Com o aumento do salário, Rafaela conseguiu quitar as dívidas que há anos tiravam seu sono. Pela primeira vez, sentiu a segurança de ter uma base sólida para construir um futuro melhor para sua filha, Yara. Além disso, Rafaela começou a economizar, pensando em um objetivo que parecia impossível: a compra de uma casa própria. A estabilidade financeira trouxe uma tranquilidade que ela nunca havia experimentado. Enquanto a vida se reorganizava, Rafaela se tornava um exemplo de resiliência,
provando que, mesmo em meio a dificuldades, era possível superar qualquer obstáculo e transformar sua realidade. Com a estabilidade financeira conquistada por Rafaela, a vida de Yara também mudou para melhor. Antes, a menina estudava em escolas com poucos recursos e enfrentava dificuldades que sua mãe sempre tentou compensar com amor e dedicação. Agora, Yara frequentava uma instituição de ensino de qualidade, onde tinha acesso a professores capacitados e atividades que incentivavam seu desenvolvimento. Rafaela inscreveu em aulas de inglês e dança, oportunidades que antes eram apenas sonhos distantes. Pela primeira vez, Yara começou a falar sobre o futuro com entusiasmo, sonhando em ser médica e ajudar pessoas. Enquanto Yara florescia, Rafaela sentia que todo o esforço e os sacrifícios haviam valido a pena. Ver a filha crescendo com dignidade e oportunidades dava a ela forças para continuar se dedicando ao trabalho. Rafaela fazia questão de equilibrar sua rotina, garantindo que o tempo com Yara fosse tão valioso quanto suas conquistas profissionais. As noites eram marcadas por conversas carinhosas e momentos de união, onde Rafaela reforçava a importância da perseverança e da honestidade. Yara, por sua vez, admirava profundamente a mãe, reconhecendo nela uma mulher forte e corajosa que nunca desistiu, mesmo nos momentos mais difíceis. A mansão, que antes representava status e poder, se tornou para Kaique um símbolo das memórias mais dolorosas de sua vida. Cada cômodo trazia lembranças do luto pela esposa e da traição de Lorenzo, que ele não conseguia apagar. Decidido a recomeçar, Kaique vendeu a propriedade e escolheu se mudar para um apartamento menor e mais discreto. A nova moradia, simples e prática, refletia sua nova fase, menos ostentação e mais foco no que realmente importava. Ali, ele encontrou a tranquilidade necessária para refletir sobre seus erros e tomar decisões mais sábias. Kaique concentrou sua energia na empresa, enxergando no trabalho uma forma de reconstruir não apenas seus negócios, mas também sua identidade. Rafaela se tornou uma aliada indispensável nesse processo, com sua ética e visão prática sendo fundamentais para o crescimento da companhia. Ele começou a delegar responsabilidades a ela, confiando em seu talento para liderar projetos importantes. Aos poucos, a empresa não só se recuperava das turbulências do passado, mas também alcançava novos patamares de sucesso. Kaique percebeu que sua jornada de transformação era um trabalho contínuo e encontrou forças para seguir em frente, apesar das cicatrizes que carregava. Com Rafaela ocupando uma posição de liderança, a empresa experimentou um crescimento significativo. Ela implementou estratégias modernas e revisou práticas antigas, otimizando processos e aumentando a produtividade. Sua dedicação e talento trouxeram novos clientes e fortaleceram parcerias antigas, consolidando a reputação da empresa no mercado. Kaique, que antes centralizava todas as decisões, começou a confiar mais em sua equipe, especialmente em Rafaela. Juntos, criaram um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente, o que resultou em lucros crescentes e uma imagem corporativa renovada. Além do desempenho financeiro, Rafaela também conseguiu inspirar os outros funcionários. Sua história de superação e seu jeito humilde conquistaram respeito e admiração. Muitos viam nela uma líder que não apenas entendia os desafios do trabalho, mas também valorizava cada pessoa da equipe. A empresa não era mais apenas um legado de família. Agora, era um reflexo de renovação, inovação e propósito, algo que Rafaela ajudou a construir com sua dedicação. Com o sucesso de suas iniciativas na empresa, Rafaela ganhou ainda mais reconhecimento de Kaique e da equipe. Ele decidiu recompensar ela com um aumento significativo de salário novamente, reconhecendo que seu trabalho era indispensável para o crescimento contínuo da companhia. Para Rafaela, esse aumento representava mais do que uma conquista financeira, era a validação de todo o esforço e sacrifício que havia feito ao longo da vida. Com esse novo patamar, ela finalmente conseguiu realizar um de seus maiores sonhos: comprar uma casa própria para ela e sua filha, Yara. A casa era simples, mas perfeita. Rafaela escolheu cada detalhe com cuidado, criando um lar confortável e acolhedor para ambas. Quando Yara entrou pela primeira vez, seus olhos brilharam de felicidade ao ver o quarto que agora podia chamar de seu. Rafaela sentiu uma profunda realização ao perceber que, com coragem e dedicação,
conseguiu transformar completamente a realidade delas. A conquista da casa simbolizava muito mais do que estabilidade financeira. Era um marco de superação e um futuro mais promissor para Yara. Pela primeira vez, Rafaela sentiu que sua vida estava exatamente no rumo certo. Com o passar do tempo, Kaique e Rafaela estabeleceram uma relação de profundo respeito e admiração mútua. Kaique reconhecia Rafaela como uma peça indispensável no sucesso da empresa, enquanto ela agradecia pela oportunidade que mudou sua vida. No entanto, ambos sabiam que seus caminhos eram diferentes. Kaique, ainda lidando com as marcas deixadas pela traição de Lorenzo e as memórias da esposa, focou todas as suas energias em fortalecer os negócios e reconstruir sua vida com propósito. Ele decidiu se manter mais reservado, buscando a paz que há muito não encontrava. Rafaela, por outro lado, tinha um objetivo claro: se dedicar inteiramente à criação de Yara e ao futuro que havia construído com tanto esforço. O novo lar e a estabilidade financeira permitiram que ela focasse em dar à filha todas as oportunidades que não teve. Embora seus caminhos profissionais continuassem conectados, a vida pessoal de ambos seguiu rumos distintos. Kaique e Rafaela mantinham uma relação cordial e profissional, mas cada um traçava sua jornada individualmente, respeitando o espaço e os sonhos do outro. Para ambos, aquele momento simbolizava um recomeço, onde lições do passado guiariam seus passos rumo a um futuro mais sereno. Rafaela e Yara entraram na casa nova com sorrisos que refletiam anos de luta e superação. Para Rafaela, aquele espaço não era apenas uma conquista material, mas um símbolo de tudo que havia superado. As noites agora eram preenchidas com risadas, conversas sobre os sonhos de Yara e a sensação de que o futuro estava, finalmente, sob controle. Rafaela, orgulhosa de tudo que alcançou, sabia que cada passo dado foi construído com coragem e dedicação. O sentimento de segurança e liberdade era algo que ela jamais imaginou conquistar tão cedo. Enquanto isso, Kaique, do outro lado da cidade, também encontrava uma nova forma de viver. Sem o peso da mansão e das memórias dolorosas, ele encontrou no trabalho e nas pequenas coisas da vida uma nova motivação. A relação com Rafaela se tornou um marco em sua jornada, provando que, mesmo nas situações mais sombrias, havia pessoas dispostas a ajudar e a fazer a diferença. Ambos seguiram caminhos independentes, mas cada um carregava as lições do que viveram. Rafaela e Kaique encerraram aquele capítulo de suas vidas com um coração mais leve, prontos para encarar o que o futuro reservava, com esperança e determinação. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!